Fala, pessoal! No início da narrativa, ficamos sabendo de um vírus conhecido como raiva que se espalhou pela cidade, transformando pessoas em zumbis que se voltam uns contra os outros em combate mortal. A história então muda o foco para uma pequena casa que oferece refúgio a 6 indivíduos que conseguiram evitar o surto de zumbis. Entre os sobreviventes estão Dom e sua esposa Alice, um casal de idosos e mais 2 pessoas. Alice é retratada ocupando-se com o preparo de uma refeição a partir dos escassos suprimentos que encontraram na casa. Dom está particularmente angustiado com os eventos que se desenrolam do lado de fora, especialmente porque ele havia previamente arranjado para seus filhos irem à França em uma viagem escolar. É um golpe de sorte que o vírus tenha irrompido em sua cidade natal na Grã-Bretanha, poupando assim os filhos de Dom da pandemia. Durante um jantar na casa mal iluminada, projetada para mantê-los escondidos dos zumbis, um silêncio inquietante preenche o espaço, enfatizando a ausência de qualquer forma de comunicação entre eles. Esse silêncio é abruptamente quebrado por uma batida frenética em sua porta, acompanhada pelo pedido desesperado de entrada e segurança de um menino. Alice, comovida pelo sofrimento da criança, argumenta a favor de deixá-lo entrar. Quando abrem a porta, fica aparente que ainda é tarde do lado de fora, revelando que a escuridão em sua casa era uma estratégia para evitar atrair a atenção dos zumbis. Eles trazem a criança para dentro e oferecem a ele comida. Ele compartilha a história angustiante da transformação de seus pais em zumbis e a subsequente perseguição para consumi-lo. Dom pergunta sobre o número de pessoas envolvidas, recebendo uma resposta que indica que havia muitas, incluindo outras 2 pessoas. Dentro deste grupo, uma menina, sobrecarregada pelo medo, olhou cautelosamente para fora e pôde discernir o eco distante que se aproximava da horda de zumbis. Sem aviso, um zumbi se lançou sobre ela. Logo, zumbis tomaram a área, tentando violar suas defesas. Alice correu escada acima para proteger a criança, com Dom logo atrás, insistindo que eles precisavam escapar e sugerindo que deixassem a criança para trás. Alice, porém, escolheu ignorar os apelos urgentes de Dom. Em outro lugar, o casal de idosos tentou encontrar santuário em outra casa, mas acabaram sendo pegos pelos zumbis. No quarto onde Alice e a criança haviam buscado segurança, zumbis conseguiram invadir. Dom, isolado em um quarto diferente, gritou por Alice para vir até ele. O número imenso de zumbis, no entanto, bloqueou seu caminho, tornando impossível para ela alcançá-lo. Diante desta situação desesperadora, Dom barricou sua porta. Chamados de Alice para Dom ficaram sem resposta enquanto ele fazia sua fuga por uma saída dos fundos, perseguido por mais zumbis. Os gritos de ajuda de Alice eventualmente se silenciaram. Dom foi tomado pelo remorso por deixar Alice para trás sem tentar resgatá-la, e ele desabou em lágrimas. Mais tarde, ele encontrou o menino que haviam acolhido anteriormente, perto de um lago. Em um esforço frenético para fugir, Dom caiu na água enquanto tentava navegar pelo barco. A criança acabou sendo capturada e morta pelos zumbis. Agora, o único sobrevivente, Dom encontrou-se à deriva sem rumo no barco. Um mês se passou e a história se desenrola mostrando que os zumbis eventualmente morreram de fome. Um militar havia retomado o controle da cidade, trabalhando incansavelmente para restabelecer a ordem após a devastação. Somos apresentados ao Sargento Doyle, um atirador encarregado da sombria responsabilidade de eliminar zumbis que encontra. Enquanto isso, Dom encontra um semblante de segurança graças aos esforços militares. Ao longo de 6 meses, o número de zumbis diminui significativamente. Esse período também nos apresenta a um médico que está diligentemente pesquisando o vírus. O militar estabelece um programa de repatriação para aqueles presos em outras cidades, exigindo que permaneçam dentro de uma zona segura, guardada pela força do Exército dos Estados Unidos, em vez de em suas próprias casas. Cerca de 100 pessoas retornam à sua cidade na Grã-Bretanha sob este programa, incluindo os filhos de Dom. A chegada das crianças suscita preocupações para o médico, especialmente em relação à saúde delas. Ela examina o filho de Dom e percebe sua heterocromia, cada olho de uma cor diferente, e questiona se essa característica é familiar, referindo-se à cor dos olhos da mãe das crianças, Alice. O reencontro entre Dom e seus filhos é preenchido de alegria. Vivendo na zona segura e trabalhando com o militar, Dom leva seus filhos para seus aposentos. Ele compartilha com eles o destino trágico de sua mãe, Alice.
O filho de Dom é assombrado por sonhos com sua mãe, temendo a perda de sua memória. No dia seguinte, enquanto Dom sai para trabalhar, seus filhos secretamente deixam a zona segura e seguem para sua antiga casa, esperando encontrar uma fotografia de sua mãe. O militar eventualmente fica sabendo da partida das crianças da zona segura. No entanto, no momento em que são informados, os irmãos já haviam chegado em sua casa. Lá, o filho de Dom começa a ouvir ruídos inquietantes vindos do andar de cima, indicando que sua busca está longe de ser uma simples missão de recuperação. Ao explorar mais a fundo, o filho de Dom ficou surpreso ao encontrar sua mãe, Alice, viva. Um contraste gritante com o que Dom havia levado a acreditar, que ela havia sucumbido ao ataque zumbi. O reencontro foi breve e agridoce, pois a alegria rapidamente se transformou em dor durante seu abraço. Ao deixarem sua casa, os irmãos foram recebidos pelas forças militares que os escoltaram de volta para a zona segura, colocando-os juntamente com Alice em quarentena. Alice foi então assegurada em um laboratório para exame minucioso. A investigação da doutora sobre a condição de Alice por meio de exames de sangue revelou que ela estava infectada com o vírus zumbi. No entanto, seu sistema imunológico exibiu uma resiliência extraordinária, permitindo-lhe carregar o vírus sem sucumbir aos seus efeitos típicos. Essa situação única significava que Alice, embora não fosse uma zumbi, era uma portadora capaz de transmitir a infecção através de seu sangue. Essa revelação levou o general do exército a considerar a possibilidade de eliminar tanto Alice quanto a doutora, vendo Alice como um grave risco à segurança pública. No entanto, a doutora argumentou que a rara imunidade de Alice e seus atributos genéticos poderiam ser fundamentais na elaboração de uma vacina contra o vírus. A descoberta de Dom sobre a sobrevivência de Alice e seu subsequente confronto pelos seus filhos, que estavam perplexos com a contradição entre a história dele sobre o destino de sua mãe e sua real sobrevivência, o perturbou profundamente. A realidade de que ele havia enganado-os sobre Alice e seu abandono dela pesou muito em sua consciência. Na tentativa de se redimir por suas ações, Dom procurou Alice, pretendendo oferecer um pedido de desculpas sincero. No entanto, em uma reviravolta trágica, ao se aproximar dela, ele foi dominado por uma dor súbita e excruciante e passou por uma transformação em zumbi, marcando uma virada devastadora em sua história. A experiência horrível de Alice se intensifica quando Dom, agora transformado em zumbi, a ataca fatalmente. Em meio ao caos, a doutora age rapidamente pegando os filhos de Dom e correndo em direção à segurança da zona segura. Ainda assim, Dom consegue segui-los até a zona segura, instigando pânico entre as pessoas enquanto começa a arrombar uma porta do lado oposto. Testemunhando a transformação aterrorizante e as ações de seu pai, o filho de Dom corre em medo e se esconde em um duto de AC. De seu esconderijo, ele ouve os sons horríveis de seu pai atacando pessoas abaixo, transformando-as em zumbis, o que leva a um aumento exponencial no caos e na infecção. A situação rapidamente se deteriora à medida que os recém-infectados começam a atacar outros, criando um ciclo de horror e caos. Na tentativa de controlar a situação, atiradores de elite, incluindo o Sargento Doyle, que encontramos anteriormente, são colocados em alerta máximo. No entanto, a dificuldade em distinguir entre infectados e não infectados leva à ordem para os atiradores eliminarem todas as pessoas indiscriminadamente. Desanimado com o rumo dos eventos, Doyle deixa seu posto. Um homem guia o filho de Dom para um quarto mal iluminado, onde ele se reúne com sua irmã, a doutora e outros sobreviventes. O desespero entre os sobreviventes é palpável, com uma idosa expressando sua angústia pela violência sem sentido e perda de vidas. Doyle chega, aconselhando-os a evacuar imediatamente devido ao perigo iminente. Sua tentativa de fuga é recebida com tiros do exército, levando à morte da idosa. Em meio ao caos, Doyle, a doutora e os filhos de Dom conseguem permanecer juntos. Em um momento crucial, Doyle recebe uma ligação de um amigo dentro do exército que o informa sobre uma medida drástica. A cidade será demolida por uma bomba em uma tentativa de conter o surto. Ele aconselha Doyle a encontrá-lo em um local específico se quiserem ser resgatados. Enquanto eles saem de um túnel, uma explosão massiva sinaliza a destruição da cidade,
marcando uma tentativa desesperada e dramática de encerrar o pesadelo que os envolveu. Na zona segura armênia, tanto zumbis quanto sobreviventes enfrentaram a aniquilação total. Doyle, a doutora e as crianças fizeram sua fuga para o ponto de encontro fornecido pelo amigo de Doyle. Ao chegarem, o amigo apareceu com um helicóptero, informando urgentemente que ainda havia zumbis em seu encalço. Doyle disse à doutora e às crianças para encontrarem um abrigo enquanto conversava com seu amigo. Ele implorou a seu amigo que partisse sem eles à medida que a ameaça dos zumbis se intensificava ao redor. Forçados a retornar à cidade, eles encontraram um novo perigo quando o exército implantou gás venenoso para matar os zumbis remanescentes, uma medida que também tornou o ar letal para quaisquer sobreviventes. Buscando segurança temporária, eles se abrigaram em um carro. Enquanto os zumbis sitiavam o carro, eles eventualmente caíram vítimas do gás venenoso. Em um momento crítico, o grupo descobriu que seu carro não daria partida. Ele saiu do carro para empurrá-lo, expondo-se conscientemente aos olhos vigilantes do exército. Em um trágico mal-entendido, o exército percebe Doyle como um dos infectados e o fere fatalmente. A doutora consegue salvar as crianças dirigindo o carro para longe, encontrando um refúgio momentâneo em um túnel. É aqui que eles se deparam com Don em sua forma zumbificada. Em uma sequência de partir o coração, Don mata a doutora, agravando ainda mais as circunstâncias difíceis que enfrentam. No meio deste tumulto, Don mira em seu próprio filho, atacando-o com a intenção de infectar. No entanto, o filho, possuindo a mesma notável imunidade de sua mãe Alice, resiste à transformação em zumbi. Diante de nenhuma outra escolha, a filha de Don toma a dolorosa decisão de atirar fatalmente em seu pai. Um ato que deixa ambos os irmãos envoltos em tristeza. A narrativa muda à medida que os irmãos, agora sozinhos e vulneráveis, buscam abrigo em um estádio. Lá, eles encontram o piloto de helicóptero, amigo de Doyle, mais uma vez. Ele enfrenta um dilema moral, pesando o risco potencial de infecção contra o impulso humanitário de salvá-los. Em uma decisão que traz um vislumbre de esperança para a narrativa sombria, ele opta por resgatá-los, garantindo sua fuga da Grã-Bretanha. À medida que a perspectiva do filme se expande, oferece uma visão geral final da cidade antes de saltar para 28 dias depois, revelando que o surto de zumbis conseguiu estender seu alcance até Paris por meio de um túnel. O destino do filho e da filha de Don é deixado em aberto, lançando uma sombra de incerteza sobre seu futuro. Esse final não resolvido sublinha a ameaça pervasiva e duradoura do vírus, concluindo a narrativa do filme em uma nota de suspense e ambiguidade.